Olá, boa tarde, nossos seguidores da Tocantins TV. É um prazer estar com vocês mais uma sexta-feira, com uma live do Conhecer Direito. É um momento muito especial para conhecer sobre direitos e hoje nós vamos falar sobre direitos empresariais, desafios e responsabilidades com o Dr. Zenil, que é um advogado atuante da área, e nós vamos conhecer quem é Dr. Zenil e para quem ele trabalha, se ele quiser assim dizer, também como é a advocacia empresarial em Palmas, no Tocantins como um todo. Então, boa tarde, Dr. Zenil, um prazer estar aqui. Obrigada por nos receber em seu escritório. Muito boa tarde a todos os espectadores da TV Tocantins Digital. Para nós é um grande prazer fazer parte desse programa, poder recebê-los aqui em nosso escritório e poder falar um pouco do que nós mais gostamos, que é o direito, né? Exatamente. É uma matéria tão especial e tão bacana que nos encanta, que é o direito empresarial. Bom, eu vou me apresentar. Ok, fique à vontade. Sou advogado, me chamo Zenil Drummond, estou advogado há 5 anos. Sou o sócio fundador da Banca Drummond Advogados Associados e a gente tem como nosso principal público, nosso escritório, o empresariado, né? A entrevistadora pediu para que a gente falasse para quem que a gente trabalha, mas infelizmente nós não podemos citar os nomes de clientes, né, nesses ambientes. Mas, desculpa, doutor, nome de clientes não, mas o ramo, né, as áreas que ele atua como advogado ótimo. Empresarial, me perdoa, foi uma falha que minha. A gente acaba sofrendo aí sanções. Sim, óbvio. Foi uma expressão equivocada. Mas bem, a gente atua não especificamente, mas prioritariamente no ramo do direito empresarial. No entanto, nós somos uma equipe de 8 advogados com atuação em praticamente todas as áreas. Certo. Mas a especificidade do senhor, a especialização do senhor é em direito empresarial. Eu sou especializado em processo civil, né? E no processo civil a gente abrange o direito empresarial também, mas que é uma área do direito, um leque bem interessante, que acaba tendo legislações especiais que a gente tem que lidar com ela no dia a dia. Até é interessante falar sobre isso, porque o direito empresarial, para quem é estudante, né, já deve ter essa afinidade, essa informação, mas para quem não atua na área do direito, o direito ele é sempre uma conexão, né, é uma ramificação, é uma mistura, porque o direito empresarial ele se comunica com o direito trabalhista, com o direito do consumidor, com o direito tributário, não tem como fugir disso aí, né? E, claro, com o direito civil. Mas a gente até costuma fazer uma brincadeira aqui, que um professor uma vez comentou que o direito empresarial ele é egoísta, né? Porque o direito civil ele se preocupa com os contratos, com o equilíbrio das partes, né? E o direito empresarial ele está preocupado com a sobrevivência da empresa, né, doutor? Exatamente, né? Existe na advocacia empresarial 2 métodos específicos de trabalho, que é o contencioso, quando o problema já aconteceu e nós temos que atuar, e também o preventivo, né? Que nós passamos às empresas normas e técnicas para que venha evitar o litígio, na verdade, para que não ocorra. Né, para que esteja dentro da legislação e assim a gente consiga aí uma prevenção do que o empresário tem que fazer e evitar prejuízos. Né? Exatamente. E nesse gancho, né, o nosso tema de hoje, que é muito interessante, os desafios e responsabilidades jurídicas empresariais no tempo de pandemia. Eu tenho certeza que, assim, de abril para cá, muitas situações inovadoras, né, muitas medidas emergenciais os empresários tiveram que tomar. Qual a visão do senhor, nesse período aí, de abril até agosto? Como o senhor tem visto a situação dos empresários? Olha só, um dos principais calos do empresariado, além da tributação, que é gigantesca, é o aluguel. A maioria dos empresários da nossa cidade, eles locam pontos comerciais de terceiros para que toquem os seus comércios.
E como nós sabemos, o mundo inteiro passa por uma grande dificuldade, que é essa pandemia, que ela impactou frontalmente, principalmente o comércio. E se você não vende, se você tem o comércio parado, você não tem rentabilidade para poder girar o seu negócio. E a maioria dos empresários, não só na nossa cidade, mas como estado, o país inteiro, eles não têm muita reserva, né? Eles trabalham com a empresa ali naquele limite. Então, se ela deixar de funcionar um dia, 2 dias, isso vai fazer diferença no fluxo de caixa da empresa. O impacto é muito grande. Exatamente. Então, com as medidas, com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, muitas empresas tiveram que fechar as portas. A gente pode citar, por exemplo, os restaurantes. Nós advogamos para uma empresa que tem vários imóveis. E alguns desses imóveis a gente acaba tendo que fazer contrato de locação e toda aquela seara jurídica para que o contrato corra dentro das especificações. Então a gente teve que fazer muita renegociação durante esse período de pandemia, né, que foi uma flexibilização tanto dos donos de imóveis quanto dos empresários, e isso aí afetou bastante. Ou o empresário paga o aluguel ou ele é despejado. Mas, assim, nesse momento crítico que nós estamos vivendo, um momento sensível, nós tivemos aí a oportunidade de solucionar bastante litígios, bastante conflito que surgiram em decorrência dos contratos de locação. Então, eu acredito que assim um dos principais impactos seria inicialmente nos contratos de locação. Nos contratos de locação, que não seria um direito empresarial, seria um direito imobiliário. Mas está envolvido ali, não tem jeito, tudo, né? Porque o empresário, quando ele te contrata, ele quer que você resolva. Caso de família, briga de vizinho, o senhor é meu advogado e se vira aí. Exatamente. Eu entendo que essa questão da locação, fazendo uma parte aqui, é muito interessante, porque alguns shoppings, né, não sei se é o caso de Palmas, talvez o senhor até saberia nos dizer, alguns shoppings de grandes centros, eles estão abrindo mão dos aluguéis para a empresa permanecer ali. Ao contrário dos bancos, que os bancos eles estão só repactuando, né? Eles não estão abrindo mão de nada, pelo contrário, postergando e cobrando juros, né? Algumas financeiras não têm cobrado juros, eles têm colocado aquela parcela, por exemplo, de abril e maio, que foi assim o auge da pandemia, que a curva estava bastante crescente, né? Hoje, graças a Deus, a gente está quase chegando a um ponto de equilíbrio para declínio. Eu acredito, assim, eu estou muito otimista, acreditando que esse momento mais crítico ele já está chegando ao final. A gente está caminhando para sair dessa pandemia e poder traçar novamente a nossa vida na normalidade. Sim. Eu acredito que essa fala do Dr. Zenil seja uma fé de todos nós, né? Não é só porque ele quer dar boa esperança para os clientes dele. Não desistam, prossigam, mas é porque realmente é o nosso desejo, né? A gente sabe que agora no início de agosto teve um aumento grande, né? Mas acredito que sim, já esteja no equilíbrio para descer. Olha só. A expectativa do PIB, por exemplo, o Banco Central que regulamenta, que faz essas prospectivas de positivo e negativo, o quanto que vai crescer ou se vai estagnar, eles têm assim reduzido a previsão de declínio. Por exemplo, agora no mês de julho, a indústria cresceu, né? Sendo que ela estava refratária, março, abril, maio, junho. Entendeu? Então, assim, ou seja, para o comércio, para as indústrias, foi um pouco melhor já. No mês de julho. Ele já foi um pouco melhor. E assim, a tendência a partir de agora é que melhore um pouco. Eu acredito que lá no início, quando houve todo assim, aquele alarde, nós não conhecíamos a doença, não sabíamos da gravidade do que se tratava. Muitas das vezes as pessoas assim, isso aí é uma gripezinha, como o nosso próprio presidente da República chegou a mencionar em uma das suas infelizes frases. Mas a gente viu que não é isso, cara. A gente está com mais de 100 mil mortos. Infelizmente, não são apenas números, né? Existem sentimentos, famílias e muito sofrimento.
Na minha família eu tive casos de cunhados que tiveram. Então as coisas quando estavam longe, quando a gente ouvia aquele burburinho lá em dezembro, mais ou menos, em janeiro, coronavírus, que corona para mim é cerveja. Muitas pessoas falavam isso e ridicularizavam Sim. a doença. Então a gente viu que não é bem assim, que essa doença de fato ela é grave. E essa crise ela veio para nos ensinar alguma coisa. Para você ter uma ideia, teve muitas inovações. Por exemplo, já existia a regulamentação do teletrabalho, do home office, e só que nessa pandemia, por exemplo, como a gente teve que ter o afastamento, o isolamento social, nós acabamos nos habituando a fazer as coisas de longe. Por exemplo, as audiências no judiciário. Sim. Poxa, era uma coisa assim, como se fosse um ritual para ir para o fórum, fazer uma audiência, e aí você se prepara para aquele momento, tem aquele momento inicial com o cliente, e enfim, era lá, a gente tinha que se deslocar do escritório para ir até lá. E hoje não, com esse problema da pandemia, nós tivemos que se remoldar, se reinventar. Então, talvez o judiciário adote, como, por exemplo, nas audiências de conciliação, que continue por teleconferência. Vai ser mais econômico, acho que para todos, né? Para o Poder Judiciário, para as partes, até porque, realmente, por um lado, por mais terrível que seja, né? Às vezes teve muitas perdas de trabalho, né? Muita gente ficou desempregada, muitas empresas fechando, mas também teve uma alternativa mais econômica em várias situações. Exatamente. No caso das audiências, a pessoa às vezes mora no interior, ou teve que mudar, ou esteja viajando, ela pode participar da audiência de forma virtual. Nós temos uma atuação, por exemplo, no interior do estado, e muitas vezes eu acordei 4 horas da manhã para ir numa audiência lá em Araguaína, por exemplo, que era às 9. Entendeu? Sem contar quando acontece de chegar lá, teve um imprevisto e não tem audiência, né? Exatamente. Eu entendo, senhor. Audiências de precatória lá naquela comarca e eu cheguei aqui, não vai ter audiência não. Dependendo da situação, você tenta contratar um colega, ele cobra ali R$300, você pensa, petróleo sai mais em conta, vou para a audiência. Não, mas sabe o que acontece? Principalmente na advocacia que a gente desenvolve aqui no escritório, é a pessoalidade. O meu perfil de clientes... Ele exige a sua presença. Exatamente. Eu não sei se eu dou graças a Deus por isso. Oh, que terrível. Mas assim, eles fazem muita questão que a instrução seja feita pelo nosso Lógico, escritório. não há dúvida, né? Então, doutor, nós vamos dar uma pausa aqui para falar um oizinho para os nossos seguidores. Eu quero voltar aqui. Alessandra Muniz está assistindo. Obrigada, doutora Alessandra, por nos seguir, nos assistir. Celso Correia, obrigado pela sua participação. Boa tarde para você. Raflésia, seu nome é muito chique. Raflésia Silva Santos, boa tarde. Obrigada pela sua presença conosco. Volney Rodrigues mandou um link aqui. Depois eu vou entrar para ver o que se trata. Volney, super fã. Boa tarde, boa tarde. Nós temos aqui Jeane Cerqueira. Essa frase foi do Dr. Drauzio Varela. Eu não sei a qual frase que ela se refere. Da gripezinha, talvez, que também foi do presidente, né? Foi. Mas acho que Drauzio também utilizou mesmo. Está parabenizando aqui. Obrigada pela sua presença, Raflésia. E eu quero dizer para vocês que se alguém tem alguma dúvida sobre a questão das empresas atualmente... o funcionamento, a questão do encerramento, a questão, de repente, aí algum pequeno empreendedor, né, algum benefício, se tiver alguma dúvida, quiser perguntar. Caso não dê para o nosso convidado responder, no final ele pode passar o e-mail dele, né, pode oferecer um bate-papo aí pela Tocantins TV, gratuito, só por um dia, tá? Vai ser um prazer. Coisa boa, olha, ó, uma brechinha aí para vocês terem uma consulta, uma pequena consultoria gratuita. Doutor, a questão assim da advocacia, ela é muito ampla e o nosso estado ainda é pequeno, né? A questão do incentivo industrial aqui, eu penso que é muito pequeno ainda, né? Não sei qual é o ponto de vista do senhor. Alguns termos de acordo que a gente chama de TARI, que ele beneficia uma casta muito pequena do empresariado.
Então, assim, eu acredito que, principalmente nesse momento de pandemia, o governo ele poderia flexibilizar um pouco o acesso dos demais empresários a esses tipos de TAR, de acordo, Entendi. para que haja um incentivo fiscal maior. Mais benefício para impulsionar, né, de Impulsionar a repente, o mercado, a economia. economia, porque o estado do Tocantins ele é muito fomentado pelos órgãos públicos, né? Assim, a questão de empresa ainda está em ascensão, né? Podemos dizer assim. Mas a advocacia empresarial, como o senhor vê hoje aqui no Tocantins? Olha só, muitos advogados ficaram com medo em relação à pandemia, que ia diminuir o trabalho, mas assim a nossa atividade ela é uma atividade essencial, né? Então eu particularmente eu não parei, eu continuei trabalhando todos os dias, porque ao contrário do que eu imaginava, durante a pandemia a nossa demanda aumentou. Que coisa boa. É porque aumentaram os conflitos, aumentaram os litígios, e aí a gente teve que intervir de uma maneira mais ostensiva. Então, para a advocacia em si, a pandemia, não, na sua área especificamente, o senhor não percebeu nenhuma queda. Pelo contrário, foi melhor, as demandas foram maiores. Eu aprendi uma frase com um amigo que ele diz o seguinte, que na crise alguns choram e outros vendem lenços. Então, não estou falando só da advocacia, são vários ramos aí dos empresários que cresceram durante a pandemia. Vou citar um exemplo prático, os serviços de entrega de comida. Poxa, os restaurantes eles estão todos fechados, estavam todos fechados, né? E daí esse serviço que ele era pouco utilizado, eu, por exemplo, vim baixar aplicativo de entrega de comida durante a pandemia. Porque o senhor gostava de sair, então. Eu gostava de ir buscar, né, ir ao lugar. E agora, no momento de pandemia, devido os restaurantes estarem fechados, eu tive que aderir ao serviço. E eu sou um no meio da multidão. Sim. Entendeu? Então, assim, várias pessoas tiveram a mesma atitude que às eu. Às vezes a comodidade e às vezes o medo mesmo, né? De saírem de casa. Exatamente. Então foi uma ramificação do empresariado que cresceu pra caramba. E também, realmente, como o senhor disse no início, né? De enxergar novas possibilidades. E realmente usar a inteligência aí para fazer os lenços e venderem, né? Para quem está chorando no momento. A questão certamente seus clientes não, desejo que não, mas a questão de fechamento de empresas, a questão de repente, aí, recuperação judicial, como é que tem sido? Olha só, eu acredito que esse momento ainda é muito cedo para a gente fazer uma avaliação do cenário que está por vir. No entanto, a dissolução de sociedade ela tem assim tido uma pequena ascensão. Por quê? Porque o microempresário, por exemplo, um restaurante pequeno, esse não conseguiu sobreviver. Por quê? Porque ele não tinha esse serviço de entrega. De entrega, às vezes até de internet, por exemplo, assim, eu vou usar uma rede social para mim divulgar o meu produto. Um vendedor de chambari da esquina, por exemplo, infelizmente não teve esse acesso. E alguns deles tiveram muita dificuldade. A questão também dos aluguéis, né? De repente, muito caro. Não deu tempo de refletir, melhor fechar. O medo, né? De repente, de não voltar. Então, assim, a tendência dos pedidos de recuperação judicial, eu acredito que a gente já passou do meio dessa pandemia, a gente está caminhando para a reta final, se Deus quiser, eu estou muito otimista com relação a isso. Mas eu acredito que, infelizmente, a incidência de pedidos de recuperação judicial, eles tendem a crescer nos próximos meses, né? Então, assim, é mais conflito, é mais litígio. Porque, às vezes, a pessoa está tentando ali se manter, vai aumentando a dívida, né? E, de repente, vai chegar num ponto que vai ter que fazer alguma coisa para se reerguer novamente. Exatamente, principalmente com relação a salários, né? A gente teve muito incentivo do governo, né? A MP 936 ela trouxe aí algumas flexibilizações e avanços que permitiram o empresário negociar diretamente com o empregado, ou seja, empregado e empregador fazer negociações independentemente de homologação dos sindicatos. Isso foi um grande ganho, tanto para a sociedade em si, quanto para o empresariado e para os funcionários, né?
porque a gente acabou diminuindo atravessadores, acabou assim desburocratizando as relações entre empregado e empregador. E além do que também o governo ele tem tido aí uma atuação, eu diria assim, que bastante interessante com relação, por exemplo, a pagar metade dos salários dos empregados. Uma coisa que eu achei ruim, que eu não gostei, que até a minha secretária anterior, ela falou, vamos fazer do governo, ficar meio período. Eu fiquei imaginando assim, beleza, eu pago a metade do seu salário, o governo paga a outra metade, para você trabalhar só a metade do serviço. Então, assim, isso foi um mês, né? O meu contador que havia recomendado fazer, aí eu fiquei assim, assustado, todos nós ficamos assustados no início da pandemia, a gente não sabia Achou melhor aderir logo a esse então, benefício. Assim, o contador, quando saiu essa disponibilidade do governo, ele falou assim, doutor Zenil, vamos fazer aí no escritório. Aí eu peguei, tá bom, então vamos. Aí fizemos o primeiro mês. Aí eu pagava metade da conta, o governo pagava metade da conta. Mas o funcionário só trabalhava metade. Exatamente. Aí depois eu vi assim, cara, tá errado. Se o governo está pagando a outra metade da conta, por que eu tenho que trabalhar só metade? Né? Então, assim, essa é a minha visão de advogado que advoga para empresários, né? Que é a minha seara. O senhor está pensando ali na produtividade do funcionário. Porque se ele está recebendo esse benefício justamente para facilitar para as empresas, ele devia permanecer, né, prestando serviço. Então, essa foi uma atitude que eu achei assim, errônea por parte do governo federal. Né? Assim, foi legal que contemplou muita gente, salvou muitos empregos. Sim, né? Porque as empresas realmente, elas, nesse período de pandemia, tiveram dificuldade de perca de receita mesmo. Tiveram perca de receita e o governo foi muito feliz com essa medida. Mas o que eu não entendi foi isso. Que eu pago ele devia ter complementado, né? E permaneçam trabalhando. Não vá para casa que você vai gastar mais em casa. Exatamente. E também tem a modalidade do teletrabalho, sim, né? exatamente. O home office. Né? A questão do home office, realmente, eu penso que muitas empresas vão aderir continuidade, né? Em continuidade. Porque vai ser mais econômico, de repente, menos fluxo de gente na rua, veículo. Eu vou citar aqui o exemplo aqui do escritório. Aqui no escritório são 9 máquinas de ar-condicionado. Né? Então, assim, antes da pandemia, todos os ambientes ocupados. E aí, durante a pandemia, está certo que a gente tem o sistema de energia solar, mas aí sobrou mais energia para injetar na minha casa. Sim. Porque a gente diminuiu a incidência de uso. Com certeza. Né? Assim, quem tem vindo, quem tem assim, no auge da pandemia, vinha para o escritório eu e mais um outro sócio. Ou seja, de 9, apenas 2. Exatamente. Usufruindo aqui do espaço. Realmente a economia teve lá seus benefícios, né? Obviamente, não se compara a produtividade de repente, mas valeu a pena, né? E, sim. Eu diria que não é que valeu a pena, porque se falasse, Zenil, você gostaria que tivesse a pandemia? Eu não. Não, obviamente. Mas, assim, de todos os males, né, teve ali o mal menor, de repente, né? Porque imagina se teve a crise, a diminuição de renda, de repente, seus clientes, né, por acaso, porventura, diminuísse, que aconteceu com muitos empresários, né? A questão das vendas, né, que caíram, sem dúvida, e tivesse que manter todos os funcionários ali pagando os mesmos salários e ainda, ou se porventura tivesse que demitir, né, rescindir contratos, tivesse que pagar todos os direitos sem nenhuma exceção, o prejuízo seria muito maior. Exatamente. Então, assim, essas medidas do governo, elas vieram de encontro realmente à necessidade do empresário neste momento de crise. Certo. E quanto aos benefícios do governo, a questão empresarial, realmente foi abrangente, foi fácil para adesão, ou teve muita burocracia? Como que tem sido isso? Olha, se não tivesse burocracia, não era Brasil. Né? Infelizmente. Infelizmente, a gente tem muita metodologia para pouco resultado. Então, assim, grande parte dos empresários, por exemplo, teve várias linhas de créditos aí incentivadas pelo governo. Mas meus clientes reclamavam, Zenil, tem a linha de crédito, beleza, mas eu não consigo pegar um empréstimo, eu não consigo ter fluxo de caixa.
Como é que eu faço? Vamos ajuizar uma célula. Eu falo assim, não, não é assim, a gente tem que tentar resolver administrativamente, temos que nos enquadrar nos quesitos do governo para ter acesso ao crédito. Então, assim, foi muito bacana. Posso citar um exemplo, assim, que não é com relação às linhas de crédito ofertadas para os empresários. Mas veja só, o auxílio emergencial, que, de certa forma, ele acabou beneficiando os empresários. Explico. O auxílio emergencial foi entregue para a população. E certo? a população vai consumir ali no seu centro. De fato, ali, né? a população ela fomenta o comércio, Sim. ela gasta no comércio local. Esse dinheiro ele veio aí em boa hora. Mas você lembra como foi difícil para as pessoas receberem os primeiros auxílios? Sem contar as muitas fraudes, né? Porque quando Exatamente. liberaram aquela conta online, né, bandido sempre está à frente. Tiveram muitas fraudes, muitas pessoas que tiveram benefício aprovado, mas não conseguiram sacar. Depois tudo Outras bem. pessoas sacaram por Mas aí eles. depois o banco vai ressarcir tudo, o governo, né? Não sei qual que é, mas a linha ali de pesquisa para ver se realmente foi uma fraude, se foi ou não. A Polícia Federal, junto com a Caixa Econômica, descobrem, né? E realmente vai te ressarcir. Ressarcir a pessoa que foi, né, que teve o prejuízo. Mas, de todo modo, injetou o dinheiro Exatamente. no comércio, né? Então, assim, são medidas que realmente eram necessárias. Sim. Né? Eu acredito que, assim, eu não vou aqui defender nenhuma bandeira político-partidária, não é a minha intenção. Mas é reconhecer o que foi bom para a sociedade nesse momento. Assim, existem várias linhas aí, há pessoas que dizem que não, há pessoas que dizem que sim, mas eu, como advogado, militante no direito empresarial, a minha concepção enquanto cidadão é de que as medidas do governo elas foram necessárias. E benéficas, né? Até porque nesse momento uma situação realmente assim sui generis, não dava para prever o que era melhor ou pior para ser feito. Nesse momento isso foi um benefício, não tem como negar, né? Independente de bandeira política, não tem como negar, porque imagina alguém que ficou desempregado, que não tem outra fonte de renda. Esse valor é ínfimo, mas dá para sustentar ali uns dias, né? Exatamente. E foi muito importante. Exatamente. Né? E tanto é que o governo ele estendeu aí por mais 2 meses. Né? E tem também, acho que tem até um projeto de lei, não sei se já foi aprovado ou não, para o próximo ano subir um pouquinho acho que para R$800, de repente para durar aí de 6 a 12 meses. Quem sabe pode ser aprovado também, né? E pode ser benefício continuado aí. Mas aí eu tenho uma outra preocupação, né? Isso vai ficar caro para a sociedade. Não né? vai ficar de graça, né? Esse dinheiro do auxílio emergencial, alguém vai ter que pagar a conta. Né? Então, assim, aí eu já me preocupo um pouco mais com a classe. Com o depois, né? Que, na verdade, a classe que mais sofre com essas medidas assistenciais do governo é a classe da qual eu defendo, que são os empresários, né? Então, assim, vai ter aumento de tributo, crescimento de alíquotas, enfim, isso daí a gente tem que avaliar. Eu acredito que esse negócio de 6 meses, 12 meses, a gente tem que ser mais otimista. Que vai tudo se recuperar, que esse vírus vai acabar logo, que essa vacina vai vir logo, que, se Deus quiser a gente vai sair dessa, para que o mercado, para que o empresariado volte a respirar. Exatamente. É o que a gente espera, é o que a gente deseja do fundo do nosso coração, que possamos sair ilesos, com vida, com saúde, né? E com muita força para trabalhar. Porque a gente também não pode cair naquela, agora eu tenho benefício, vou ficar à toa, não vou procurar o que fazer. Não dá, né? Não dá. A gente, como sociedade, a gente sabe que existe essa possibilidade, né? Porque muitos casos, assim, não tem nada a ver assim, com o nosso tema, mas está inerente à situação. Essas Bolsas Famílias que há muito já existe. Olha, interessante. Então, vou falar primeiro para não te copiar. Mas eu me lembro que eu trabalhei no interior, acho que em 2014, 2015. Só sei que eu trabalhava no fórum do interior e acho que a empresa terceirizada de limpeza precisava contratar pessoas para substituir servidor em férias. E quase todas as pessoas indicadas falavam assim, não, eu não posso assinar carteira, porque eu tenho o Bolsa Família. Se eu assinar a carteira, eu vou perder meu benefício. Então, eu prefiro ficar com o meu benefício.
Até para encontrar pessoas para trabalhar, a empresa tinha dificuldade. A empresa ligava, olha, se vocês não indicar alguém, vai ficar sem, porque a pessoa precisa de férias, como é que faz? E aí acaba que dificulta, a pessoa fica, entre trabalhar 30 dias, aguentar a encheção de saco para ganhar isso, eu ganho só aquilo e fico em casa. Então não pode ir por esse lado, né? Eu não queria ir para esse viés, mas eu sou obrigado a falar. Sim. Infelizmente, a cultura brasileira, assim, me perdoe os meus colegas trabalhistas que advogam pelo empregado, mas a nossa cultura ela é muito garantista para o empregado. Sim. E o empresário, que eu acredito que é a parcela mais que suporta a maior carga deste país, infelizmente ela sofre um pouco com isso. E assim a gente vem de governos com uma demanda assistencial muito grande, né? Tá certo que algumas famílias vivem à mercê, à beira da miséria, e que de fato um programa assistencial que foi criado no governo do PT, ele realmente foi de encontro à necessidade dessas pessoas que vivem em estado de miserabilidade. Talvez pela vulnerabilidade social, por não ter tido oportunidade de ter acesso à escola. E aí, infelizmente, a sociedade tem que pagar essa conta. Sim. Mas o que houve? O programa em si, ele veio com uma perspectiva muito positiva, que era de tentar disseminar um pouco a distribuição de renda no país, né? O que é muito bacana, o que é louvável, o que é muito interessante. Só que aí o seguinte, houve um comodismo. É o que você disse agora. Às vezes você oferta um trabalho para uma pessoa e ele acaba não querendo ou se contentando com o que tem, porque ele não vai ter esforço algum. Entendeu? Então, assim, existe pós e contras, existe muita fraude nesse Bolsa Família. Existe. Muita gente que não precisa, tomando lugar de fato de pessoas que precisam. E assim, eu não queria ir para esse viés político e eu vou até cortar aqui para eu não me estender. Não, mas sem defender bandeira. Foi o governo que, aquela época, foi, né, o governo do partido que você se referiu, que o senhor se referiu, criou, talvez a intenção era boa. O problema do nosso país, e eu penso que de muitos países, é que existem muitas boas intenções que são surpeadas, né? São roubadas ali no meio do caminho. É verdade. A intenção, às vezes, é boa inicialmente, mas os espertalhões veem ali oportunidades, oportunismo para sair bem. E o problema disso tudo é que de todas essas erratas que são cometidas pelo governo, quem paga a conta sempre é o empresário. Só que daí eu vou defender a classe consumerista, que eu estou do lado de cá. O empresário, ele também não fica muito no prejuízo, porque ele vai descontar do consumidor. Se aumentou a alíquota, ele aumenta o preço também. Mas acaba que é um efeito dominó. Só que no fritar dos ovos, né, como diz os mineiros, meu pai mineiro, no frigir dos ovos, quem que vai pagar mesmo é o consumidor, é o trabalhador, que ele vai ter já o desconto ali da sua folha de vencimentos, mas ele vai também pagar na hora de comprar, ali no caixa, na hora que ele vai ao supermercado, na hora que ele vai à loja, ele sempre vai pagar pelos impostos. Eu estou adorando, sabia? Participar do programa, porque além da gente fomentar a advocacia empresarial, a gente está num papo bem descontraído, que a gente acaba alcançando o que as pessoas de fato querem ouvir e assim, querem saber a opinião. Com liberdade, né? Exatamente, vocês estão percebendo que são dois pontos de vista divergentes. Isso. Você tem uma visão consumerista, eu também sou consumidor, exatamente. mas assim, eu advogo em tese para empresários. Para empresários. Entendeu? Então, assim, eu vou divergir. Em nome dos empresários, ele vai divergir. Mas eu quero só atazanar a cabeça dele mesmo para ver o poder de defesa. Olha só, empresário, ele praticamente ele é o primeiro a chegar, o último a sair. Ele não tem férias, ele não tem 13º, ele não tem nenhum benefício. E assim, a gente paga a conta. Eu falo assim, eu sou advogado, mas eu sou empresário. Sim, com eu certeza. trato a minha advocacia como uma empresa. Eu tento gerir isso aqui de que forma que ela funcione, com metodologias, enfim, nós estamos sistema, estamos tudo.
Entendeu? Então, assim, é para mim uma empresa. A gente teve um imprevisto aqui. Olha, vai ter que trocar meu microfone. Minhas filhas, tá? Eu sou um pouquinho da pilha, por isso que eu falo tanto. Mas pode continuar, doutor. Muito bem. Então, assim, a minha essência como advogado é realmente na defesa do meu outorgante, né? Então, a gente tem essa... Esse é o Marcelo, viu, gente? Que está sempre conosco. Ele, inclusive, que atrapalha a gente, mandando encerrar mais rápido. Tô brincando. Marcelo é a nossa força aqui. Pode continuar, então, doutor. A gente tem aí esse instinto natural Sim. De defesa. Mas, assim, como você bem pontuou, as fatias elas são divididas, mas assim é claro que pesa para todo mundo. Pesa para todo mundo. E voltando lá aquele assunto que o senhor falou, que é temerário, né, a questão de prorrogar ali o benefício, porque pode cair, né, para o empresário e tudo, mas o nosso governo atual ele defende muito a classe empresarial. Né? A gente percebe isso, não que os demais não defendessem, mas esse parece que realmente ele incentiva o povo a trabalhar, a ter seus comércios, a ir mesmo assim, porque ele sabe, né? Nós sabemos que a empresa é que sustenta o nosso país, as empresas, as indústrias, elas que sustentam, né? Seja as empresas que existem nos grandes centros, seja as empresas nos pequenos centros, elas sempre geram dinheiro, é a fonte de renda que sustenta o país. Em tese, ele defende isso, né? Eu espero que porventura, esse benefício seja prorrogado aí pelo ano de 2021, que isso não venha cair na conta dos empresários, nem do consumidor, que isso realmente seja alguma reserva da União, que seja, não sei. Mas a conta não é essa, não. Mas, assim, a gente espera que ele realmente não debite isso na conta dos empresários, porque se o interesse é fazer com que as empresas prosperem, que as empresas não fechem, ele está dando esse incentivo para as empresas e para o cidadão comum, que encontre outra saída. Vamos confiar no Paulo Guedes para isso. Exatamente. Ele diz assim, enfim, um governo que se preocupa com o empresário. Com o empresário, enfim. Eu prefiro não fazer esse comentário. Não, talvez, doutor, seja também só aquele debate político de promessa, né? A gente não sabe, mas que seja real esse interesse de ver os empresários permanecerem, porque o senhor, como advogado empresarial, o senhor sabe que o desejo é que permaneça, né? Que as empresas sobrevivam a essa pandemia. Mas, assim, eu acredito que a gente não está nem no começo das consequências que virão com a pandemia. Sim. Infelizmente, a gente tem que ser muito realista. A gente não sabe o que virá ainda, né? E, na verdade, assim, como eu disse, as dissoluções de sociedade, elas têm a tendência de aumentar. E isso agora, assim, a gente está no meio ainda. Não sabe se vai realmente declinar, se vai subir mais um pouco. Mas tem muito empresário aí que já está recorrendo a agiotas, por exemplo, entendeu? Para manter o comércio funcionando. O que é um perigo, né, para a empresa. É porque é uma bola de neve sem fim, né? Exato. Mas, doutor, nós estamos caminhando para o final, está muito bom o papo, gostei muito de falar com o senhor, sem contar esse ambiente maravilhoso aqui, obrigada mesmo. Mas deixa aí suas considerações finais, assim, conselho para os empresários, para quem nos assiste, para quem vai nos assistir, né? A live vai ficar salva aí na Tocantins TV. Então, deixa aí o seu recadinho final. Quero mandar um abraço especial à classe empresária de Palmas, do estado do Tocantins, parabenizá-los por estar sobrevivendo a este momento tão crítico e sensível que a nossa sociedade está passando. Quero dizer que o judiciário, a advocacia, né, a gente está aí tentando conciliar todos os conflitos para que, de fato, a sociedade ela saia ganhando. Porque a gente já perdeu muito nessa pandemia. Quando eu digo saia ganhando, é que a gente minimize os impactos que essa pandemia vai causar em todos.
Foi um grande prazer participar desse quadro. Obrigada. Fiquei surpreso, na verdade, porque eu achei que a gente ia caminhar para uma conversa técnica e específica, e foi um bate-papo muito legal, né, que a gente acabou mostrando aqui os dois lados do que o empresário pensa, do que o empregado pensa, e que a gente está aí para a busca de uma solução. E a melhor solução disso aí, desses conflitos, é a gente sempre tentar convergir, chegar em um acordo para que todas as partes saiam beneficiadas. Então, um beijo no coração de todos, foi um prazer imenso estar aqui. Obrigada mesmo. Ótimo. A gente vai ter, então, depois um bate-papo de conversa mais técnica, para ele passar algumas orientações para os empresários, orientações jurídicas. Se o senhor aceitar o convite, a gente volta outras vezes. Claro, tá bom? E inclusive está à disposição o espaço tá certo. de vocês. Obrigada de coração mesmo, agradeço. Quero anunciar para vocês que na próxima sexta-feira nós teremos um bate-papo também, de igual modo especial, mas será um bate-papo com o juiz federal. Vai ser uma honra para o nosso programa receber também, né, pessoas, né, magistrado, pessoas necessárias no nosso dia a dia como advogados, né? Que nós precisamos muito, né, da presença, da figura dos magistrados. E nós vamos ter, então, a participação de um juiz federal na próxima sexta-feira, também às 14 horas. Você que está nos assistindo, já fica aí o convite. Doutor também nos assista, por favor. Então, eu quero agradecer de coração a vocês. Quero dar um recadinho aqui para o Marcelo. Marcelo, a doutora Alessandra te viu, né? Te viu aqui passando na nossa tela. Ela mandou um abraço para você e disse que você é muito top. Olha, tá mandando outro abraço para você, doutora Alessandra. Quero agradecer a todos. Eliene Tavares de Souza Rosa Tavares, boa tarde, um assunto muito bom. Realmente, Eliene, um assunto muito bom. Pena que o nosso espaço, o nosso tempo, apesar de não parecer ser tão curto, né, que é 1 hora, mas já encerrou. Mas vou, hein? E a doutora Alessandra também está mandando abraço para o parceiro querido, o escritório, doutor Zenil. Beijo, André. Gente, para mim ninguém mandou abraço, estou triste. Mas eu sinto abraçada por eles. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Tocantins TV. Obrigada, Marcela. Obrigada mais uma vez, doutor Zenil. Muito obrigado. Bye, bye. Até a próxima sexta.